escreva no livro da vida e da paz. Isso é uma coisa escrita pelo meu próprio pai. No livro que eu estava lendo agora, que é Enxuga, vou até mostrar para vocês. Enxuga as lágrimas e segue o caminho que te determinaste. É interessante porque aqui, olha, tem um barco. Esse barco era de uma pessoa muito querida minha, do meu tio Chunito. O nome é engraçado, mas ele era uma pessoa muito querida e boa. Agora ele já não está mais entre nós, obviamente. Eu vou fazer 70 anos em outubro. Espero fazer 70 anos em outubro. Né? Mas era uma pessoa maravilhosa, assim como meu pai, meus tios, todo o pessoal da minha família. Eu tenho que agradecer a eles por tudo que eles fizeram por mim. Né? Eles eram pessoas muito boas. E minha mãe, então, era uma mulher maravilhosa, uma grande mulher. Eu vou fazer um relato de projeção astral no dia 22/2/1980. Esse relato ele foi uma coisa muito interessante, né? Porque o que acontece é que eu estava deitado, já vou começar por aí, eu estava deitado e de repente eu senti, a coisa foi assim, eu deitei, né? Eu não estava querendo fazer projeção astral, não estava querendo fazer nada. Eu deitei e de repente eu já comecei a sentir aquela vibração, né? Aquela coisa no meu corpo e saí. E quando eu saí, eu fiquei sobre o meu veículo físico, né? Fiquei parado e eu tentei virar, mas quando eu tentei virar, eu acabei me deslocando acima da minha casa, né? E quando eu olhei para baixo, eu já estava olhando o telhado da casa, não estava mais me vendo, né? Isso por tudo que eu fazia, né? Em projeção astral. Né? Foi isso que aconteceu. Daí, eu saí, né? Aí eu fiz aquele percurso que eu já estou falando há muito tempo, mas que eu vou repetir, porque senão ninguém nem vai lembrar, né? Eu percorri 300 metros de altura. Nessa época eu percorria 300 metros de altura, porque os prédios eram baixos. No local onde eu morava, eu subi 300 metros de altura, e aí eu fui fazer uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, né? Eu peguei e me desloquei para o meio da selva, né? Porque eu queria pesquisar novas coisas. Naquele momento, eu não tinha pensado em fazer nada, mas quando eu saí, me veio aquela vontade que era que eu sempre fazia, né? Ou ia para a selva, ia para São Paulo, ou ia para o Egito, ou ia para algum lugar, né? Que eu pudesse descobrir novas coisas, né? E eu fui lá para o meio da selva amazônica. Devo ter me deslocado uns 40 quilômetros mais ou menos, né? Eu penso nisso porque eu pensei comigo, na hora que eu me desloquei, eu falei, nossa, eu acho que eu devo andar uns 40 quilômetros. E me desloquei 40 quilômetros realmente, né? E fiquei no meio da selva, né? Ali na época não tinha muitas casas não, né? Não tinha muita coisa. E eu fiquei lá procurando alguma coisa que eu pudesse estudar, pesquisar, né? E, na verdade, eu fui baixando aos poucos, né? Fui baixando e eu entrei no meio da selva, né? Quando eu entrei no meio da selva, eu vi que existia um solo, vou dizer um solo, mas é como se tivesse um solo mesmo, que ele era formado por árvores, né? As folhas caíam e formavam uma coisa assim de como é que se diz? É como se fosse um solo mesmo, não tem outra coisa para falar, né? Eu desci ali, eu falei, nossa, que coisa mais interessante, né? Aí eu falei, mas e se eu passar isso aqui,
vou estar no solo mesmo, né? E eu transpassei aquele solo que eu vi e fui mais embaixo. Quando eu cheguei mais embaixo, estava uma escuridão grande, mas tinha um outro solo, né? Eu falei, nossa, que coisa mais impressionante, porque eu tenho 2 solos aqui. Não era uma área muito longa, né? Não era uma área muito longa, mas era uma área que era escura, né? Porque tinha essa cobertura, né? E aí eu falei, quero ir mais embaixo para ver o que eu encontro, né? E eu desci, passei o segundo solo. Eu vou tentar explicar como é que eram esses solos. Esses solos eram feitos de folha, de muita folha. As folhas iam caindo das árvores, e iam caindo sobre a própria copa da árvore, né? E elas iam ficando ali grudadas, e iam ficando, e umas caíam em cima das outras, e ia fazendo como eu disse, um solo mesmo, né? Porque não dava para se falar outra coisa. Aí eu passei o segundo, aí tinha o chão. O chão era muito úmido, né? Muito escuro mesmo, né? Mas para mim era um sucesso, né? Aí ali eu vi um monte de coisa, né? Vi aranhas, cobras e todas as coisas. E era interessante porque eu vi, por exemplo, eu vi uma cobra, né? E a cobra, ela estava parada, estava deitadona lá, né? E eu me aproximei dela, sabendo que ela não podia me ver. Mas, quando eu me aproximei, ela se movimentou e ela mexeu a cabeça na direção de onde eu estava, né? Eu fiquei parado, né? E fiquei olhando, né? Aí ela voltou ao estado normal dela. Eu ficava pensando se ela estaria percebendo, sentindo alguma coisa, ou se estaria vendo alguma sombra, coisa que eu não sabia. Na época eu não sabia, né? Mas aí eu fui andando por baixo desses solos, né? E fui me deslocando e até que eu cheguei no Igarapé. Eu cheguei no rio, né? Um rio pequeno, mas quando eu cheguei nele, eu falei, isso aqui é fantástico, né? Porque eu estou num lugar que as pessoas não querem nem vir aqui, né? Ninguém quer vir. Quem é que vai se meter no meio da selva? Só se for um caboclo, um índio, né? Eles fazem isso e pronto, né? Não tem problema. Eu fui e fiquei andando por ali, vagando. Vi aquele igarapé, era um igarapé pequeno, né? Devia ter uns 1,5 metro, talvez 2 de largura, né? E cheio de mato para tudo quanto era lado, a água era muito limpa, ele devia ter uma profundidade de mais ou menos 1 metro, talvez menos que 1 metro, né? E eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei simplesmente muito feliz, eu fiquei, né? Falei, isso aqui é o máximo do máximo. As cores que eu via não eram as cores normais, né? As cores eram diferentes, mas eram coisas maravilhosas para mim. Acontece que eu, numa tentativa de ajustar as cores, eu tentei ver aquele lugar com as cores que ele deveria ter mesmo, né? Mas eu não via o verde como verde, não via a água da cor da água, eu não via nada disso, eu via tudo diferente, né? E aí eu fiquei andando por ali, primeiro andei no rio, né? Andei um pouco no rio, quer dizer, saí flutuando por sobre esse rio e fui indo, né? Depois de caminhar talvez uns 200 metros sobre a água, né? Eu parei e falei, acho que é melhor eu voltar. Isso porque eu já estava ali há mais ou menos uma meia hora na dimensão astral. Quando você fica um tempo, esse tempo ele fica muito grande, porque você faz várias coisas, você vê várias coisas, a tua percepção é diferente, né? E eu fiquei andando naquilo, no rio, né, ali perto do rio,
Aí depois eu fui subindo, subi junto de uma árvore imensa, né? Fui subindo, aí subi mais ou menos os 300 metros que eu falei no começo do que eu estou contando, né? E comecei a retornar. Mas eu comecei a retornar lentamente porque eu queria voar. Na verdade, eu queria andar de braços abertos, né? E voar mesmo. E foi assim que eu voltei para minha casa, né? Voltei desse jeito. E esse dia eu acho que essa foi a primeira projeção que eu fiz. Depois eu fiz mais 2 projeções nesse mesmo dia. E eu voltei para minha casa, voltei naquela altura que eu sempre falo, né? 300 metros. Fiquei bem na direçãozinha do telhado da casa e falei, bom, agora eu vou entrar com tudo, né? Porque vou ter que voltar, né? E voltei para o meu corpo, levantei da cama, né? Fiz algumas anotações e pronto. E foi isso.